canal. E esse vídeo já começa com a gente fazendo devocional juntos, porque eu não vou aguentar isso aqui sozinho, não. Eu vou ter que compartilhar com vocês, né? Porque, né, se Deus dá pra gente, né, acho que a gente tem que compartilhar. Enfim, gente, eu tô lendo Josué. Já tô quase acabando. Tô no capítulo, vou começar, na verdade, agora o capítulo 12. Vai ter o capítulo 24, né? Mas, enfim, são poucas folhinhas. Mas, gente, quando eu comecei a ler Josué, na verdade, quando eu terminei Deuteronômio, que é antes de Josué, meu coração... Porque aí vem a morte de Moisés, enfim, tudo isso. Eu fiquei... Meu Deus. Porque, gente, eu sou daquelas que eu começo a imaginar mesmo. Quando eu leio, eu entro na história, entendeu? Quando eu comecei Josué, eu vi que Josué é um livro pesado, entendeu? Se tu for parar pra contextualizar todas as coisas, de coração mesmo, né? Na verdade, porque Deus fala, né, através da palavra com cada um de uma forma. Mas comigo foi uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus. Porque, gente, o livro de Josué fala do início deles, né, na chegada à Terra Prometida e a conquista deles, né, de cada terra, enfim, e as guerras. Eles conquistaram, e aí eu tô nessa parte aqui, né, específica, né, que eles conquistaram muitas terras. Que Deus falou que ia entregar a eles essas terras, e eles conquistaram essas terras, né, por meio de guerra e tudo mais. E aí, gente, eu tô numa parte, né, no capítulo 11 de Josué. Vou contextualizar pra vocês como que eu faço, né, o meu devocional. Eu faço minha oração, agradeço a Deus, enfim, peço pra que Ele fale comigo, né, primeiro eu agradeço pelo dia e tudo mais, enfim, peço perdão, peço que abençoe meu dia, tudo isso. Se eu tiver algo, né, enfim, faço minha oração pra Deus, entendeu? E aí depois eu peço pra Ele, né, falar comigo através da palavra dele, do devocional. E aí, gente, eu vou lendo, entendeu? E aí eu vou marcando tudo que Deus mexe comigo. E aí, que eu até mostrei pra vocês no último vlog, eu anoto aqui, ó, nesse caderninho que eu comprei recentemente. E aí eu anoto os versículos, enfim, o que Deus falou comigo aqui, entende? Depois coloco louvores, enfim, aí eu vou começando a agilizar as coisas em casa, aí eu vou ouvindo louvores, entendeu? É basicamente isso que eu faço. Só que, gente, eu não gosto só de ler. Gosto de entrar realmente na história. Então eu pesquiso no Google, igual fala nesse Josué, né, no livro de Josué, fala muito de muitas cidades, nome de muitas cidades. Então eu pesquiso, eu vejo muito, né, pra gente, né, entender de verdade o que estava acontecendo naquela época. E com isso, gente, todo o espaço, né, que fala, né, de tal cidade até tal lugar, gente, é muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Queria falar um pouquinho sobre o livro de Josué com vocês, que é algo que, assim, mexeu comigo até hoje, na verdade, que fala sobre quando eles entram na Terra Prometida. Acho que quase todos, né, conhecem aquela frase, né, seja forte e corajoso, né, que Deus fala isso pra Josué, pra ele continuar no ministério dele. E a gente tá passando por um processo, eu e o Lucas, que tem muito a ver com isso, e do ministério. E assim, eu já vou chorar, porque fala coisa de Deus comigo, eu já sou assim. E nesse momento, ele tá dizendo, né, seja forte e corajoso, né, porque antes de Josué veio o cara, tipo um cara brabão, entendeu? Falando a nossa língua aqui, que quando termina Deuteronômio, diz, não houve líder melhor do que Moisés. Não houve Moisés para os judeus, né, pra gente, mas principalmente para os judeus. Aí, no término de Deuteronômio, fala isso. Para os judeus não existe líder maior, antes, né, da vinda de Jesus, Moisés. E quando Josué, eu penso a cabeça de Josué, quando ele foi entregue à liderança do povo de Israel. E com certeza ele deve ter ficado tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir um pouquinho ser como Moisés foi, né? E tem um momento que uma pessoa do povo de Israel, onde Josué está liderando, peca, faz algo contra Deus. E Josué não sabia. Eles começam a perder nas guerras, justo por conta desse pecado. Que Deus falou, não é pra fazer. E esse cara foi e fez. Com isso, gente, eu sei que Josué não sabia, ninguém sabia, era algo escondido. E aí com isso, é impressionante, gente, porque eu tô falando isso aqui agora, e agora na realidade que eu tô vivendo, tá batendo tudo. E eu li isso já tem um tempinho. Mas enfim, Deus é bom. E Deus falou com Josué.
olha, tá acontecendo essa situação por isso. Você tem que descobrir, Deus deu estratégia para ele. Ele descobriu quem era, né? E o que aconteceu. E, né, enfim, Deus mandou apedrejar, enfim, toda a família, né? Que fez esse pecado e tudo mais. Porque naquela época era assim, né? Hoje em dia não é, porque Jesus veio, restaurou isso, né? Que tanto que Jesus fala, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Então, assim, nessa época era desse jeito. E é surreal a gente pensar que já pensou se todos os nossos erros, assim, contextualizando o erro, o pecado que esse cara fez, ele roubou, escondeu algo que era do Senhor, né? Que Deus tinha falado, olha, vocês vão entrar em tal cidade, vocês vão pegar as coisas deles e vão botar no meu templo. E esse cara foi e pegou, tipo, por exemplo, isso aqui, que era pra deixar no templo de Deus, e guardou e escondeu na casa dele. Enfim, para ter dinheiro. Não era o certo. E aí, enfim. E tudo isso, gente, me leva só a uma reflexão de pensar o quanto que Deus é justo, o quanto que Deus é bom. E por mais que a justiça, igual fala, né? A justiça tarda, mas não falha. Não tarda, vem na hora certa. Quando a gente acredita no nosso Deus, é isso, vem na hora certa. Por mais que a gente não entenda, vai mais vir na hora certa. Enfim, continuando falando, depois, gente, que acontece isso, que eles descobrem, tiram do meio esse pecador, né, que no caso, que infligiu algo muito sério para Deus, e aí tudo começa a fluir depois de novo, né? Eles reconhecem e começam a ganhar todas as guerras, e aí é onde fala aqui que eu tava lendo, né? Que eles ganharam muitas terras, né? Eles lutaram, guerrearam, ganharam muitas terras em todos os momentos de todas as guerras. Deus fala com Josué: eu sou contigo, vai que eu sou contigo. E é muito lindo isso, né? Ver que Deus está também com a gente, né? Assim como esteve com Josué todos os dias, né? Vai que eu sou contigo, começa esse dia que eu sou contigo, as lutas eu tô contigo. Enfim. E aí, gente, aqui, quando começa as guerras e tudo mais, né? Eu até marquei aqui, né, no capítulo 10 que eu ainda tava, que fala assim, Josué conquistou de uma vez, porque já o Senhor deu, porque o Senhor Deus de Israel guerreou por Israel. Josué e todo Israel com ele retornou para o acampamento. Então, assim, quando a gente está passando por uma guerra, a gente está sem caminho, sem saber para onde ir. Eu tô falando isso, tá, gente, porque primeiro vem pra mim depois, né? Porque eu quero compartilhar, simplesmente porque eu tô passando por esse momento. E aí eu falei, então, eu tenho que compartilhar, porque eu acredito que também possam estar pessoas passando por esse momento, né? Isso em qualquer área, tá, da sua vida. Mas, enfim, quando eu falo que Josué conquistou de uma vez nada só, porque o Senhor Deus guerreou junto com eles, Deus estava junto com eles, né? Deus não falava, vai, e eu tô aqui. Não, ele estava lá no meio da guerra junto com eles, entendem? Então, quando fala, né, que Josué, depois de todo Israel, voltaram vitoriosos para casa, é a gente entender que a gente passa o tempo que for, de uma vez só, com Deus, é de uma vez só. E a gente vai voltar para casa vitorioso, entendem? Quando a gente fala de voltar para casa, é algo voltar para si, sabe? Tudo vai se encaixar no devido lugar, entendem? E aí vários reis depois ficaram com muito medo, né? Porque eles estavam exterminando, enfim. E aí uma coisa que eu fiquei muito curiosa, porque estava dizendo que Deus tirava o pessoal e jogava o anátema. E eu ficava, o que é anátema, Jesus? O que é isso? E aí eu pesquisei. E é nada mais é do que uma exortação, você expulsar, você tirar porque está em pecado. Você, como por exemplo, você expulsar da igreja uma pessoa por ela ter feito esse pecado. Só que, gente, os pecados deles antigamente, desse pessoal, dessas tribos, eram surreais. Eles comiam os próprios filhos para entregar aos deuses dele. Enfim, era algo surreal. Claro que hoje, até hoje em dia, se isso acontece, claro que isso acontece, mas hoje em dia você tendo perdão, você reconhecendo, Jesus te perdoa e você é liberto, sabe? Só que antigamente não era bem assim. E aí, para Deus, o Deus Criador, ele entendia como isso. Então, eu vou tirar do meio, como se fosse aquela fruta podre, para não estragar os outros. Só que naquele momento, nessas cidades, nessas tribos, nesses lugares, tava tudo podre. E aí, Deus falou, bom, então eu vou entregar essa cidade para vocês. E aí foi onde eles tiraram e, enfim, ganharam todas as lutas. E com isso teve esses reis que ficaram com muito medo. E eles se reuniram, tipo, muita gente. Tipo, algumas cidades se reuniram os reis e todos os seus soldados para lutar contra Israel. E eu acredito que nesse momento, José ficou com muito medo.
Eu acredito, com certeza. Porque se só te falar, eu já penso, meu Deus, imagina o Josué, que estava à frente. Ele deve pensar, caraca, por mais que ele sabia que ele já tinha vencido, mas são muitos, muitos reis, né? Muitos soldados, muitas pessoas. Por mais que Israel era um povo grande também. Mas, e aí Deus fala para ele exatamente assim: não tenha medo diante deles, pois amanhã, nesta mesma hora, eu os entregarei a Israel, todos feridos de morte. Você vai cortar os tendões dos cavalos deles e vai reduzir seus carros e cinzas. E aí, continuando, fala: Josué e todos os guerreiros com eles lançaram de improviso. Improviso, gente. Eu não sabia o que fazer. Tipo assim, meu Deus, muita gente do nada, improviso. Deus deu estratégia para eles. E aí, contra eles na água de Merom. E Javé os entregou nas mãos de Israel, que os golpeou, os perseguiu até Sidônia a Grande, até Mazeforte ao ocidente e até o vale de Masfa ao oriente. Enfim, é um espaço muito grande. E os golpearam a ponto de não deixar nenhum sobrevivente. E depois disso, Josué os tratou de acordo com o que o Senhor lhe havia dito. Cortou os tendões dos cavalos e reduziu seus carros a cinzas. Então aqui está dizendo, Deus falou, Josué fez o que Deus mandou e se realizou o que Deus tinha falado. Se cumpriu o que Deus tinha prometido a Josué. Eles falam todas as cidades que eles conquistaram, muitos lugares. E aí fala, né? Todas as demais cidades foram conquistadas por meio da guerra. O Senhor havia feito endurecer o coração deles com a finalidade de declarar guerra a Israel. Por isso foram condenados ao anátema. No caso, foram condenados à expulsão, a sair da terra, né? Sem que houvesse para eles possibilidade de perdão, conforme ordenou o Senhor a Moisés. Então pensa, aqui Deus está dizendo, tanto para mim quanto para você, todas essas cidades foram conquistadas com guerra. Todas as nossas lutas têm que ser com guerra. O que é a nossa guerra? Bíblia, oração, jejum, enfim, tem que ser vencidas. As nossas guerras, nossas lutas com o inimigo têm que ser vencidas assim. E elas foram conquistadas. Então a gente tem a certeza que a gente mantendo firme na presença de Deus, sabendo que o que a gente faz é correto perante os olhos do Senhor, a gente vai vencer a guerra, entende? A gente já é vencedor. Aí depois fala, né, que o Senhor já havia feito endurecer o coração daqueles reis, daqueles homens, né, justo com um propósito. Então, às vezes, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo. A gente não entende, não vê solução. Meu Deus, mas por quê? Porque fizeram isso, porque falaram isso, mas às vezes Deus permite. Claro que existe obra do inimigo, enfim, mas tem certas situações que Deus permite acontecer. Na verdade, o inimigo não faz algo sem que Deus permita. Então, se Deus permitiu acontecer isso, é porque nós sabemos que depois vai vir algo muito grande, né? Quando fala que o Senhor havia feito endurecer o coração deles com a finalidade de declarar guerra a Israel, porque simplesmente Deus sabia. Eu estou endurecendo para mostrar minha glória depois. Não é sobre o povo de Israel vencer, é sobre Deus. Vocês estão entendendo? É algo, assim, surreal. Depois continua, né? Foram condenados ao anátema sem que houvessem perdão. Vocês têm noção do que é isso? A gente não receber perdão de Deus. É algo, galera, é algo que, cara, assim, por isso que todos os dias a gente deve sim pedir perdão a Deus, se prostrar a Deus e falar mesmo, igual eu, quando eu erro alguma coisa, eu falo o que eu fiz. Não é Deus me perdoa em nome de Jesus, amém. Então eu falo o que eu fiz, Senhor, me perdoa por isso. Porque Deus vê, mas Ele quer que a gente fale. Independente se Jesus morreu na cruz por nós, porque nós somos pecadores. Então a gente tem que nos mostrar arrependido e mostrar que a gente quer melhorar a cada dia. Porque um dia vai ter um momento que não vai ter mais perdão. Como um dia que aconteceu lá atrás, antes de Jesus vir, um dia Jesus vai voltar. E não vai ter mais tempo de pedir perdão. Então, assim, é algo... Cara, tô arrepiada dos pés à cabeça aqui agora, entendeu? Mas, enfim, continuando. Josué conquistou todas as terras, segundo o Senhor havia dito a Moisés, com herança para Israel de acordo com suas divisões e tribos. E a terra se livrou da guerra. Aqui simplesmente está dizendo o quê? Eles ganharam, eles venceram no final. E Deus aqui, o que aconteceu com Josué, Deus já tinha prometido para Moisés. Moisés não recebeu a promessa porque ele pecou. E aí ele não viu a promessa se cumprindo, mas Josué viu. Então, se um dia algo foi entregue na sua mão, que a gente
siga as vontades de Deus, para que a gente possa vir a promessa se cumprir, assim como Josué. Eu fico pensando muito, e hoje a minha oração para Deus é: Senhor, que eu seja um pouquinho de como foi Josué, forte e corajoso, porque às vezes, nos momentos da nossa vida, a gente não se vê forte, muito menos corajoso. A gente tem medo do que vão falar, a gente tem medo se a gente vai agir como errado, mas o importante é saber que Deus está com a gente. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quase, sei lá, 10 minutos, não sei, 15 de devocional. Mas enfim, é isso. Isso foi o que Deus falou comigo. Eu vou continuar aqui, que tem pão ainda, né, pra eu comer. E aí eu vou continuar lendo, porque eu quero terminar de ler Josué, pra a gente começar a ler Provérbios, eu e o Lucas, juntos. E aí é isso, gente. É isso. Muito bom ter esse momento com Deus. Enfim, espero. Tem vocês também. Pra quem não sabe o que é um devocional, é simplesmente falar com Deus, deixar Deus falar com você através da palavra da Bíblia, tá bom? Então, assim, só façam, gente. É muito bom. Pro espírito, pra alma, a gente se sente até mais leve. E é isso. Espero que Deus tenha falado um pouquinho com vocês através desse devocional, como também falou comigo. Olha só, quem acordou já tá aqui, a cara inchada de tanto que dormiu. Gente, ela dormiu muito, graças a Deus. Mas foi até bom, gente, também. Realmente, ela não tá bem, assim. Ela ontem eu levei ela no pronto-socorro, no médico e tal. Ela tá, acho que com resfriado e tá com febre, sabe? E até agora, antes, na hora que ela dormiu, assim que ela dormiu, eu medi a temperatura dela, tava 38,2. Aí, como ela tava dormindo, aí eu falei, bom, vou esperar ela acordar, que aí eu dou algo pra ela comer, dou um banho, pra mudar, já abaixar essa temperatura e também dar dipirona. Porque, gente, com a Lívia, só dipirona que abaixa. O banho é um pouquinho só que abaixa, mas só dipirona que abaixa. Eu vou dar algo pra ela comer agora. Ela, assim, ela tá aparentemente bem. Eu tava preocupada com isso. Pra ela, né, porque, gente, vocês não estão entendendo. Ontem, o jeito que ela ficou amuadinha, sério. Ela tava mole, molenga, assim, por causa da febre. E ela não é de ficar muito assim, né? Mas tá bom, tá melhorando, né, filha? Aos pouquinhos vai melhorando. Igual o Lucas falou, essa febre é combatendo esse resfriado, mas né, não pode durar pra sempre como eu tô essa febre, né? A gente levou ela no médico, a médica falou, olha, passou, deu 3 dias, a febre não abaixou, não sumiu, então a gente tem que levar pro pronto-socorro pra averiguar. Mas se Deus quiser vai melhorar, né, filha? Já deu tudo certo. Enfim, agora eu vou dar um cafezinho pra ela. E aí pra ela comer, e aí pra também dar um banho nela. Porque também, gente, isso que eu ia falar, né? A gente vai, hoje tem festa, aniversário da minha irmã Sofia. No caso, assim, eu tenho 2 irmãs. A minha irmã de sangue e a minha irmã emprestada de coração. Que no caso é essa hoje, né? O aniversário dela. Da minha irmã de sangue, a Sofia, já foi. Agora, gente, vou dar pra ela bananinha amassadinha, botei um pouquinho de leite pra ficar mais, né? E aveia. Ela já come sozinha, gente. Fala, já sou independente. E aí depois também vou dar um melãozinho pra ela. Que delícia! Olha, gente. Olha, gente. Como tá linda. Meu Deus do céu. Você tá muito linda. Tá lindo esse cabelo, olha. Ah, tá lindo esse cabelo. E quis trazer, gente, um carrinho. Gente, compramos um kit de unha muito lindinho pra dar pra ela de presente. E ele pegou coisinhas de unha. Filha. Chegamos, galera. Ó, já catou os ursos da tia. Oi. Vai ficar jogado aqui. Nossa. Agora
Ah, o beijinho, cadê o beijinho? Ai, que delícia! Viu, cabelo? Que gostoso! O cabelo da mamãe.